Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu estou treinando. Nós precisamos treinar cada vez mais, amém? A adoração, porque nós fomos criados para isso, amém? Você de repente que está chegando agora, está conhecendo um pouco mais sobre o reino de Deus. A Bíblia diz que nós fomos chamados para sermos adoradores de um Deus vivo, amém? Glória a Deus. E quem não quer, perdeu. Quem não quer, perde. Se eu ficava olhando para o outro aqui, o que o outro está fazendo, estou perdendo a oportunidade. Nós precisamos nos entregar. Amém? Aleluia. Mas como eu disse, é um treinamento. Eu sei que não é fácil. Não é do dia para a noite. E a gente chega e já... né? Mas com o tempo a gente vai desenvolvendo as coisas da palavra, as coisas do reino de Deus. E nós vamos dia a dia entrando naquilo que Deus quer para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Amados, se nós olharmos para a palavra, desde o princípio, Deus criou todas as coisas, mas também havia um inimigo que tentava desfazer, destruir aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fez. E como ele não pode atingir a Deus, ele tenta atingir aquilo que Deus criou. E se a gente ler lá de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver, né, o inimigo, um anjo caído, que não aceitou a sua posição no céu, tentando destruir aquilo que Deus fez. E Deus tratou algo comigo para ministrar nessa noite aqui, para que nós possamos, dia a dia, estar convictos do nosso chamado, estar convictos daquilo que Deus quer para a nossa vida, amém? E eu creio que o Espírito Santo ele vai tratar conosco nesta noite, amém? Aleluia. E nós vamos ver aqui, eu gostaria que você fosse lá no livro de Êxodo. Por que eu vou começar a ler no livro de Êxodo? Porque muitas coisas que a gente vê hoje no âmbito geral, muitas coisas elas têm uma raiz lá no princípio, lá no início. Ok? Então nós vamos ver algumas coisas aqui. Eu gostaria que você fosse no livro de Êxodo, capítulo 16. A partir do versículo 1, a Bíblia diz, capítulo 16, versículo 1. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai amado,
Em nome de Jesus, nós nos colocamos neste momento, Senhor, com o nosso coração inclinado para que aquilo que o Teu Espírito deseja tratar com as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Nós te louvamos, agradecidos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor possa ser nesta noite exaltado, glorificado, acima de todas as coisas, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Algo que Deus tratou comigo, mas que eu vou começar por aqui. Havia um processo de transição no meio do povo de Israel, né? Deus estava, acho que todos nós praticamente conhecemos esta história, né? Que o povo de Israel, ele era escravo no Egito e Deus olhou para eles, olhou para a sua aflição e com a sua mão poderosa resolveu tirá-los de lá. Amém? Para nós vermos num âmbito geral. E de repente, quando Deus começou a guiar aquele povo pelo deserto, começou a acontecer algumas coisas. Aí você imagina, um povo de muitas pessoas, homens, mulheres, crianças, num deserto. Embora eles tenham saído com pão, com carne, com algumas coisas, chegou um tempo que faltou. E aí o pessoal começou, e agora? E começaram a ir para cima de quem? De Moisés. A ideia foi de Moisés. Nós estava bem lá, levava um chicote nas costas, mas tinha comida. Apanhava, sofria, mas tinha comida, tinha boia. Estava tudo tranquilo. Ia dormir com a barriguinha cheia. Tudo certo. E de repente faltou a comida. Boia, para quem não sabe, é comida. Num palavreado mais simples, né? Que às vezes tu fala de comida, a pessoa não entende. Mas se falar de boia, a pessoa entende. É ou não é? Ou vocês nunca dormiram numa bolanta? Complicou. Bolanta é uma casinha 2x2 no meio da lavoura, onde só tem a boia e uma cama para dormir. Né? Então, a gente que vive no meio da colônia, né, sabe algumas coisas a respeito disso, né? Então, e de repente faltou aquela provisão, faltou algo essencial para as nossas vidas, né? E falando assim, até me vem à memória a minha filha mais nova, né? Que não pode faltar comida. Desde bebê, né? Quando ela era bebê, nós já tinha de estar com a mamadeira pronta do lado da cama antes dela acordar. Porque se ela acordasse e a mamadeira não tivesse ali, ela botava toda a quadra para acordar também. Então, mas são situações, são necessidades que o povo precisava. Só que eles, de repente, resolveram murmurar, né? Resolveram reclamar pela falta daquilo que lhe estava sendo necessário. E eles começaram a murmurar e reclamar dos líderes que estavam conduzindo eles. Por quê? Porque Moisés foi chamado por Deus para conduzir o povo de Israel para fora do Egito, amém? Foi Deus que escolheu. E quando Deus escolhe, a gente simplesmente tem que obedecer. Por que Satanás caiu do céu? Foi expulso do céu? Porque ele não aceitou aquilo que Deus determinou. E o que Deus tinha determinado era bom. E de repente eles começaram a murmurar e reclamar: olha, está faltando comida, por que nos trouxeste a este
lugar para morrermos de fome, então tivéssemos ficado no deserto. E Moisés, ele tipificava o Cristo. Amém? Tipificava o Cristo, o libertador, o salvador. Mas ali ele era uma pessoa que simbolizava o Cristo, mas ele era uma pessoa como eu e você. Também com os seus problemas, também com uma alma. Daqui a pouco ele podia pensar, ei, será que isso aí foi Deus mesmo ou foi da minha cabeça? Mandar esse povo sair da onde eles tinham tudo, que na verdade tinham nada. Mas só que a murmuração aconteceu. E como eu disse no princípio ali, tudo que Deus cria, tudo que Deus planeja, tudo que Deus projeta, o inimigo ele tenta destruir. Então, havia uma ação maligna ali que influenciou algumas pessoas para parar, para desanimar, para não prosseguir, para que aquele projeto que Deus já tinha estabelecido não fosse à frente. E desde o princípio ele fez isso. E ele continua fazendo ainda hoje. Ele não quer que as coisas de Deus funcionem. Ele não quer que as coisas de Deus andem. Então ele age, influenciando, movendo os meios dele, que só ele sabe fazer. Mas algo interessante que eu quero ver com vocês aqui nesta noite, volta um pouquinho aqui em Êxodo, mesmo livro de Êxodo, capítulo 12, e no versículo 37, onde diz assim: Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente homens, sem contar mulheres e crianças. Amém? Filhos de Israel. Ok? O versículo 38 diz: Subiu também com eles um misto de gente. Deixa eu parar um pouquinho aqui. A gente tem visto um crescimento no Evangelho nesses últimos anos, pelo menos do tempo em que eu me converti para cá, houve um crescimento muito grande. Amém? Né? Já faz algum tempinho que eu conhecia Jesus, que Jesus, né, me achou perdido no pecado, e de lá para cá a gente viu um crescimento muito grande. Mas o que também se viu foi muitas pessoas entrarem numa onda, na moda, na modinha. Agora é modinha ser crente. Agora é moda, né? Até pessoas famosas. Não, agora o negócio é ser evangélico. Eu vou entrar nessa onda, né? Porque isso aí está dando mídia, tá mostrando as pessoas aí para o mundo. Então eu vou entrar nessa onda. Da mesma forma, um misto de gente se envolveu no meio do povo de Israel. Que a promessa de Deus era para tirar o povo de Israel. Aqueles que tinham uma aliança com ele, segundo a sua lei, segundo a sua linhagem. Amém? Tanto é que quando Jesus veio, haviam o povo de Deus, mas também havia os gentios, que não era povo de Deus. E aqui, este povo aqui que subiu junto, ele não se tratava como filhos de Israel. Mas eles subiram, pegaram a onda. Olha, estão falando em liberdade? Vamos junto. Estão falando que é bom? Vamos junto. Estão falando que se eu for para a igreja vai ter prosperidade? Eu vou para lá. Não quero nem saber o que tem lá, mas eu vou. Estão dizendo que vai ter uma terra boa, que mana leite e mel, e que lá é muito bom, tem sombra, tem água pura. Olha, vamos junto, vamos se abraçar, vamos se infiltrar no meio deles aqui,
E vamos entrar nessa onda. E o que aconteceu, amados? Aconteceu que houve uma mistura dentro do povo de Israel. E aonde se não tem raiz, acaba se buscando outras coisas, outras fontes. Porque o povo de Israel, eles sabiam desde criança quem era Deus. Porque havia uma tradição de ensino. Amém? Né? Então eles tinham aquele conhecimento que eles recebiam de gerações em gerações. E havia uma certa tradição nisso. Então, eles eram reconhecidos por Deus. E Deus tratava eles de uma forma diferente. E foi Ele que estabeleceu. Não me pergunte, né, porque foi Ele resolveu. Olha, o meu povo, que se chama pelo meu nome, Ele disse, olha, que Ele tinha um povo. Amém? Depois eu chego mais para frente e você vai entender. Subiu também com ele um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. Amém? Agora eu quero que você vá um pouquinho para frente ali no livro de Números. Números, capítulo 11. Versículo 1 diz assim: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Tabera, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. Versículo 4. E o populacho, você já ouviu essa palavra? Populacho, está na Bíblia. E o populacho que estava no meio deles, povo estrangeiro, um povo que não tinha raiz, um povo que não tinha a essência, ok? E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram ao quê? A chorar, e também disseram: quem nos dará carne a comer? Misericórdia, esse povo gostava era de comer mesmo, né? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Olha só, eles gostavam de coisa de graça. Negócio de trabalhar não era com eles, né? Eles gostavam das coisas de graça. Dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Olha só, Deus Todo-Poderoso, com sua mão poderosa, estava conduzindo aquele povo para fora do Egito, para fora da escravidão, para levá-los a uma terra que mana leite e mel. E no meio do povo, vocês viram que havia um populacho. E eu fui pesquisar um pouco sobre essa palavra estranha, de certa forma, e era um povo desfavorecido. Mas o pior deles ser desfavorecido, eles começaram a contaminar os filhos de Israel. Eles estavam infiltrados no meio do povo de Israel e começaram a contaminar eles. E começaram a chegar e murmurar: acho que esse negócio de Deus,
acho que não é para nós, não. É melhor ter ficado lá no Egito, no deserto, comendo cebola, né? De graça ainda, né? Coisa boa, cebola de graça. Se for assada ainda vai, né? Pepino. Olha só. Mas o que aconteceu? Eles não tinham raiz. Eles não tinham raiz. Na história do povo de Israel. Eles não tinham raiz no reino de Deus. Eles foram no embalo. E infelizmente isso acontece hoje muito na igreja. Pessoas que vão somente no embalo, na emoção, mas não criam raiz. Não te preocupa que não vou chamar ninguém de populacho aqui, ok? Você é filho de Deus Altíssimo. Amém? Não se preocupe. Mas nós precisamos atentar para não sermos contaminados. Porque da mesma forma que aquela ação maligna fazia para destruir as coisas de Deus, naquela época, continua fazendo hoje. E é um populacho. Por isso que a gente tem que cuidar quando murmura, para não murmurar. E eu não estou aqui para condenar ninguém, amém? Eu estou aqui para fazer uma avaliação da minha vida e tentar me lembrar assim, Pai, será que algum dia eu reclamei de Ti? Me perdoa. Se eu reclamei de alguma coisa que deu errado na minha vida e eu tentei murmurar ou reclamar, me perdoa, Pai. Nós precisamos fazer esta avaliação em nossas vidas, amém? Por quê, amados? Porque existe esta intenção maligna de contaminar a igreja com essas coisas. E nós precisamos o quê? Estar ligados com aquilo que é de Deus. A palavra de Deus diz ali que Deus, quando eles reclamaram a primeira vez lá, Deus enviou o maná. E nós acabamos de ler ali que eles cansaram de comer o maná. Não era mais o suficiente o pão vivo que caía do céu. O pão puro, a essência, não era mais suficiente para eles. Eles queriam, olha, tem que ter algo mais. Se Deus não está mandando alguma coisa, vamos inventar. E quando o homem inventa alguma coisa para complementar aquilo que Deus já determinou, ele está lascado. Está lascado. E existe essa modinha, queremos algo novo, tem que ter uma música nova. O pessoal do louvor não está tocando bem, tem que botar outro para tocar umas músicas novas. Esse pastor sempre prega a mesma coisa. Tem que trazer um pastor de fora para ver se tem algo novo para nós. E aí a pessoa começa, não tem nada de novo naquela igreja. Melhor era antes. Que eu nem precisava ir na igreja e sempre tinha uma coisa nova na televisão, sempre tinha uma coisa nova. E a televisão sempre tem algo novo, amados, porque existe uma ação maligna para te prender nas coisas do mundo. Acabamos de ler esse texto aí, que as pessoas estavam cansadas do maná. Deixa eu ler de novo. Números 11, lá no versículo 6. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. No momento em que nós cansamos de ouvir a essência da palavra, nos cansamos de ouvir a mensagem de Deus, nos cansamos de estar envolvido com as coisas de Deus, tem problema aí. Significa que eu sou um populacho? Não. Pode significar que fomos influenciados por eles. E deixa eu esclarecer uma coisa aqui, amados. Quando eu falo assim, eu não estou falando algo
Porque de repente você pode já pensar em alguém daqui da igreja. Que estava, ou que está, ou que vai estar, sei lá. Não, eu falo no âmbito geral. Igreja do Senhor Jesus na terra. Amém? E de certa forma, às vezes a gente vê algo novo, algo extraordinário, que chama a atenção e corre todo mundo para lá. Aí daqui a pouco não é mais aquilo lá. A pessoa, não, agora é aqui. Tem algo novo, extraordinário. E nós precisamos nunca nos cansar do maná, que é o alimento que veio do céu. Amém? Oh, aleluia. Vamos chegar lá. Estamos na caminhada, amém? O melhor de Deus ainda está por vir? Aleluia. Vamos seguindo então. Como eu disse anteriormente aqui, isso gerou um grande problema, não naquela hora ali, naquela hora gerou um problema, mas gerou um problema também futuro, aonde afetou vida de pessoas, aonde afetou o ministério de Jesus, aonde pessoas caíram por ter sido influenciado por esta ação maligna que começou lá no princípio e que continuou. Vá lá no livro de Mateus, Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículo 47. Quem chegou lá, diga amém. Quem não chegou, diga estou chegando. Glória a Deus, vamos esperando. Aleluia. Eu gosto de imitar um pouco, às vezes, aqueles ministros que nos ensinaram desde o princípio. Amém? O profeta Gilson dizia, ele falou uma coisa que ficou marcada na minha vida, né? E ele dizia assim: você está no lugar certo, na hora certa e debaixo da unção certa. Oh, aleluia. Aí o sapatinho de fogo pegava, né? Aleluia. Vamos lá? Obrigado, pastor Wagner. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Misericórdia, diga assim, misericórdia. Amados, Judas, ele tinha virtude, ele tinha um chamado, senão Jesus não tinha chamado ele. Judas Iscariote, que foi quem traiu Jesus, foi chamado, mas ele era do povo de Israel, pertencia ao povo de Deus, só que ele foi influenciado. A Bíblia diz que ele deixou que Satanás entrasse no coração dele. E por quem? Sacerdotes e os principais líderes do povo. Por quê? Aquela contaminação começou lá no início, de um povo que não era de Deus, de um povo que não tinha aliança de Deus, mas que estava infiltrado no meio do povo de Deus, reclamando, murmurando e influenciando as pessoas a também reclamarem e caírem, porque essa sempre foi a intenção de Satanás, derrubar quem está de pé. Sempre desde o princípio. E nós vimos ali uma ação, não dele sozinha, mas tinha uma turma muito grande que o influenciava também
a agir daquela forma. Eu acredito que se tivesse alguém que influenciasse de uma forma diferente, ei, não faça isso não. Isso aí não vai levar a nada, isso aí vai levar a um caminho errado, vai te dar um resultado errado, vai te levar para outras coisas que não é aquilo que Deus quer. Então, nós precisamos ter esse cuidado de não recebermos essa influência daquilo que não é de Deus. Amém? Não recebemos. Porque a Bíblia diz que nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé. O que é apostatar da fé? É abandonar a fé. Porque de repente aquele maná não serve mais. Aquele alimento não serve mais. E começa a lembrar das coisas do passado. A pessoa começa a retroceder, ao invés de buscar aquilo que é de Deus. E nós estamos aqui hoje buscando aquilo que é de Deus. Amém? Nós estamos aqui buscando aquilo que é de Deus. E o interessante é que a Bíblia sempre fala que Deus, Ele tem alimento para nos dar. Deus, Ele quer nos suprir em todas as coisas. Amém? E nós vimos que ali o povo de Israel estava passando uma certa necessidade. E às vezes na necessidade a pessoa recebe uma influência com relação àquilo ali. E nós precisamos dia a dia estar firme naquilo que é de Deus. Amém, amados? Porque errar, a pessoa pode errar. Porque a influência ela vem e daqui a pouco, se você está no desespero, você aceita. Você acaba aceitando, mas volta. Volta. Porque Deus, Ele tem um alimento que Ele sabe como suprir cada uma de nossas vidas. Amém? Ele sabe o alimento que você precisa. Ele sabe da palavra que você precisa. Às vezes nem eu sei, mas Deus sabe. E às vezes uma palavra toca o coração da pessoa. Porque eu estou aqui somente como um instrumento na mão de Deus. Amém? Para abençoar a sua vida. E por isso que nós precisamos buscar deste maná. O interessante é que, quando ele disse assim, olha, eu vou enviar o maná do céu, mas você vai lá e colha. Porque o povo estava acostumado com as coisas de graça, as coisas fáceis. E Deus estava tratando com elas. Deserto é lugar de tratamento. Amém? Deserto é lugar de tratamento. Então Deus estava tratando com elas. Olha, o maná eu vou mandar, mas você vai lá e colha. Porque o pessoal estava acostumado tudo na mão. E é o que nós precisamos fazer. Você sabe que uma das coisas difíceis, às vezes, de tomar decisão, é de fazer o centro de treinamento. E deixa eu te falar uma coisa aqui. O maná está sendo dado ali. Agora tem que fazer a nossa parte de ir lá buscar. Ah, mas eu vejo em casa, pela televisão, pela internet. Amados, a internet e a televisão dá muita coisa. Mas o maná, a unção, ela é transmitida pessoalmente. A unção que nós precisamos da parte de Deus. Amém? Por isso que nós precisamos estar ligado com aquilo que veio do céu. Aleluia. Vá um pouquinho para frente aí no livro de Mateus. Desculpa, João. João capítulo 6.
Você sabe que uma das coisas que... não se preocupe não, que o meu jeito de ministrar é assim, ok? Bem calmo, tranquilo, ok? Mas Deus está. Amém? Eu creio que está. Mas é assim, né? É o meu jeito. Qualquer dia Deus manda outro aqui com um sapatinho de fogo, aí você entra no... Mas não entra na onda, entra no espírito. Aleluia. Aleluia. Uma das coisas que prejudicou muito o povo de Israel, e isso aí afetou em um grau enorme todas essas coisas e toda essa influência que o povo de Israel recebeu desde quando saiu lá do Egito, daquela essência maligna que se infiltrou no meio deles. Porque eles, de certa forma, não reconheceram o verdadeiro maná que vinha do céu. Por quê? Eles também cansaram do maná e não entenderam que ali Deus estava apontando para Jesus. Quando Deus enviou aquele maná para alimentá-los, Deus estava anunciando a Cristo, que ia trazer do céu um alimento que não o alimentaria somente instantaneamente naquele momento, mas que aquele alimento sólido que ele estaria trazendo para gerar vida, a vida de Deus dentro de nós. E eles não atentando ou sendo contaminados lá no passado, gerou que, quando Jesus veio, eles não o reconheceram como maná vindo da parte de Deus. Eles não entenderam a mensagem porque não atentaram para aquilo que estava acontecendo lá. Simplesmente eles murmuraram porque estavam ligados com as coisas naturais. Só quero comida para comer, o resto a gente vai levando com a barriga. João capítulo 6, versículo 41. Olha só a primeira palavra aí. O que é que diz aí? Eita, foi contaminado ou não foi? Essa colheita aqui não foi plantada lá no início? Onde um povo infiltrado, sem Deus, sem estar ligado com as coisas de Deus, murmurava. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz desceu do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Amém? Eles tiraram o foco deles, daquilo que Deus tinha para eles, para aquilo que Satanás apresentou. Murmure, reclame, fale mal de Deus, fale mal de Moisés, fale mal de Israel, porque o negócio bom era lá no Egito. Misericórdia. Onde é que eu parei? 46. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim terá a vida eterna. 48. Eu sou o pão da vida.
Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Amém? E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Amém? Jesus aqui estava trazendo uma revelação daquilo que já tinha sido anunciado lá no deserto. E o povo não atentou para a voz de Deus, mas resolveu aceitar a contaminação daquilo que não era de Deus e entrou no mesmo caminho. Diga assim, misericórdia. São os populachos mesmo, né? Olha, que palavra bem adequada, né? Mais uma vez, repito, não associe nenhuma pessoa, ok? Para isso. Só que foi uma palavra estabelecida lá no Antigo Testamento. Ok? Até mesmo porque o sangue de Jesus, ele foi derramado pelo povo de Israel e pelos gentios. Amém? Nós não somos populachos, somos filhos de Deus. Eu aprendi isso porque é bom a gente esclarecer, né? Porque senão daqui a pouco vão dizer que eu estou chamando pessoas de populachas. Amém? Amados, Jesus aqui se mostrando a revelação daquilo que Deus mostrou para o povo de Israel lá no deserto. Sabia que às vezes a gente está no deserto, principalmente quando está saindo das trevas, e Deus começa a nos mostrar umas coisas assim. Será que isso aqui é mesmo para mim? Te agarra, te abraça naquilo que está na palavra. Te abraça. Ah, mas está faltando comida. Te abraça no pão do céu. Está faltando isso. Jesus disse, olha, aquele que passar fome nessa terra aqui, se comer do meu pão, viverá eternamente. Amém? Ele é o alimento, o pão vivo que desceu do céu. E ele foi exato em dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus como pão vivo. Todos aqueles que nasceram de novo, por meio de Cristo Jesus, se tornaram casa, habitação do Espírito Santo. Amém? O que tu acha que o Espírito, que é santo, gosta de se alimentar? Ele gosta de se alimentar daquilo que é santo. O Espírito Santo, que veio habitar em você, em minha vida, nas nossas vidas, na vida da igreja, ele gosta de alimento santo, puro, sem mistura. E é isso que nós precisamos desejar com a nossa alma e o nosso espírito, alimento santo e puro. Porque quando estamos alimentados com a palavra pura, pode vir um populacho. E você vai dizer, olha, ei, posso até passar necessidade, mas Deus é que me supre. E a palavra de Deus, ela é tão perfeita que nas Lamentações de Jeremias diz assim, aquele que se queixa, de que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados.
Então, se nós temos motivo de se queixar de alguma coisa, temos que se queixar dos nossos próprios pecados. Amém? Porque está escrito. Porque de Deus só vem coisa boa. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Aleluia. Amém? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, que tem somente coisas boas. A palavra diz que pode um filho te pedir um pão e tu dar uma cobra? Pode algum filho vir, nós, naturalmente falando, nossos filhos pedir alguma coisa boa e nós dar alguma coisa ruim? Não. Na nossa naturalidade, na nossa essência humana, nós não conseguimos dar coisas ruins para os nossos filhos. Se dá, é porque já foi contaminado. Mas nós, na nossa consciência, nós sempre procuramos dar coisas boas aos nossos filhos. Quanto mais o nosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Amém? Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E nós precisamos dia a dia. O maná era diário. O maná era diário. O maná era diário. Deus mandava o maná diário. Para quê? Para que as pessoas fossem supridas diariamente. Não canse deste maná. Não canse desta palavra. Quando você não tiver vontade de pegar a Bíblia, medita naquilo que já está dentro. Traga à memória, Senhor, a tua palavra diz que em ti eu sou suprido todas as coisas, que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, que eu sou justificado em Cristo Jesus, eu posso me achegar à tua presença. Eu não estou lendo a Bíblia aqui, mas a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor já me perdoou de todos os meus pecados, que o sangue de Jesus foi vertido na cruz do Calvário em favor da minha vida, das nossas vidas. Começa a meditar nessas coisas. Para quê? Para estar abastecido, para estar alimentado e não dar espaço para aquilo que não é de Deus. Amém? E se erramos, diga assim, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Renova a aliança com Deus. Senhor, me perdoa, eu errei, eu deixei me influenciar, eu falei mal, eu murmurei. É você e Deus lá no quarto secreto. Só você e Deus. Amém? Aleluia. E eu creio que Deus tem, no dia de hoje, um maná. Algo específico. Que Ele já deu. Mas que você pode desfrutar de um banquete. Que é simples. Esse é o verdadeiro evangelho. Simplicidade. Simplicidade. Amém? É comer feijão com arroz hoje, comer feijãozinho com arroz amanhã, comer e nunca, né? E amanhã, se eu tiver que comer feijão com arroz, eu vou comer de novo. E amanhã vamos de novo. E Deus está preparando uma picanha, uma costela, para quem gosta. Amém? O alimento sobrenatural de Deus é como se Ele estivesse te colocando num buffet. Tudo aqui. Está tudo. Deus, Ele já nos deu todas as coisas por meio de Jesus Cristo.
Um banquete já está preparado para mim e para você, para desfrutar. E nesse banquete tem paz, tem alegria, tem amor. Você já estava, seja sincero comigo, você já estava pensando no lobão, né? Naquele banquete assim, aquele costelão vindo no carrinho. É bom também, amados, é bom. Mas o alimento espiritual, ele é melhor. O alimento espiritual, ele é melhor. Amém? Porque é ele que vai nos manter vivos para a vida eterna. O alimento natural passa. O alimento natural passa, mas as minhas palavras não vão passar. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. E esse é o maná que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Deus tem nesse banquete também cura divina. Cura divina. Deus tem nesse banquete perdão para quem precisa. Às vezes a pessoa precisa de perdão. Não precisa de costela e nem maminha. Tem bastante na geladeira, mas precisa de perdão. E a falta de perdão entristece a pessoa. Coisa boa é ser perdoado e depois ir lá comer a costela. Sabe por que eu estou falando tanto em costela? Porque hoje eu comi uma. Deixa eu explicar por quê. Meu pai ontem completou 80 anos, né? E hoje nós fomos lá comemorar com ele, né? E estavam alguns familiares e eu tive a honra e o privilégio de poder orar por ele, né? E uma das coisas que eu me lembro é que num dia e nós estávamos acampados, quase que uma bolanta. Eles dois, meu pai, minha mãe, foi eu, a Elizabeth, a Vitória e a Melina estava na barriga, né? E de repente, no meio da madrugada, ouvimos um barulho, né? Aí você imagina, para chegar naquele lugar lá, tem que andar 1 hora de carro, atravessar um rio de balsa, andar mais uns 3, 4 quilômetros para dentro dessa ilha. E de repente nós nos acordamos com aquele barulho e ligamos a luz ali e o meu pai estava caído no chão. E nós não sabíamos o que tinha acontecido. Ele disse assim, não, nós vamos no banheiro, ali eu vou no banheiro, preciso ir no banheiro, só me ajuda aqui e tal, que eu caí. E aí de repente fomos tal. E a Beth, ela é mais ligada para essas coisas de saúde, de coisa assim, né? E ela já ficou antenada. E o meu pai disse, naquela noite que ele falou, estava dormente o braço dele, no outro dia, né? Aí o que nós fizemos ali naquele momento, amados? Oramos. Amém? Oramos a Deus, pedimos a Ele, Senhor, Tu és o Todo-Poderoso, nós não temos como sair 3 horas da manhã daqui onde a gente está. Venha agir em favor da vida do meu pai. Oramos, nos unimos ali e colocamos na mão de Deus. No outro dia ele não queria vir para a cidade, nós trouxemos ele à força, né? Convencemos ele de vir, né? Chegou no hospital, a pressão dele estava 22 ou 26, né? Ele tinha tido um AVC. E eu digo, Deus é bom, sustentou ele. Amém? Sustentou ele naquela hora ali onde nós não tínhamos recurso. Nós podíamos ter muito dinheiro naquela hora, mas nós tínhamos o nosso Deus a quem recorrer. Amém? Chegamos no hospital, fez o tratamento, voltou para casa, tudo tranquilo. Outro dia, há uns 2, 3 anos atrás, ele voltou para o hospital aqui em São Lourenço, e a minha mãe me ligou, eu fui para lá,
e a Beth ligada de novo, né? Começou a me passar as coordenadas no telefone. Olha, teu pai, eu acho que está com isso, isso e isso. E eu cheguei lá e conversei com a doutora, né? A princípio a doutora colocou um remédio nele e disse para ele, o senhor está liberado, pode ir para casa, né? E eu conversei com ela, pedi a ela um ultrassom e mais uma vez chamei, pai, vamos orar. Vamos colocar na presença de Deus, vamos colocar diante de Deus, né, a tua vida aqui, essa situação. Não vamos deixar assim. Oramos ali no meio do hospital, tinha enfermeiro aqui, enfermeiro ali, oramos, né, e o Senhor é contigo. Ele vai agir na tua vida. Um outro doutor foi lá, examinou ele na hora. Não, nós vamos mandar o teu pai agora para Pelotas, vai fazer uma cirurgia porque estava com uma hérnia estrangulada. E a doutora tinha mandado ele para casa para morrer. Ele já fazia 3, 4 dias que estava naquela situação. Então, amados, o melhor alimento é a palavra. Porque é onde você vai correr numa situação em que os recursos humanos não podem resolver. Amém? E eu falei essas duas coisas porque hoje eu tive essa oportunidade de ir lá orar pelo meu pai com 80 anos de idade. Lúcido, bem, né? E eu digo, glória a Deus, Senhor, renova as tuas misericórdias para com ele, para que eles possam entender, conhecer mais a respeito de ti e do teu reino. Mas que nós possamos, dia a dia, porque nós temos um verdadeiro tesouro diante de nós. Porque ele não é um alimento natural, ele é um alimento que se renova a cada dia, a cada manhã. Você pode ler a mesma palavra todos os dias ela vai vir nova para a tua vida. E não deixe que nada neste mundo te contamine. Não deixe que nada te leve a murmurar, a reclamar. E quando isso acontecer, reconheça que não é Deus, que somos nós e que nós precisamos nos arrepender. Amém?